Eu estava me perguntando esses dias o que está acontecendo com a Pixar, pelo menos no meu ponto de vista. Tirando Divertidamente 2, eu creio que eles estão fazendo uma coxa de retalhos com algumas produções, quer sejam lançadas para cinema, quer sejam lançadas para o streaming da Disney Plus. E isso, de certo modo, me preocupa, pelo menos no meu ponto de vista. Por quê? Eu vou tentar explicar, espero que você entenda ou não, mas isso depois da vinheta. Okay, come and get me. You okay? I'm trying to get abducted by aliens. Olá, amantes da sétima arte de cinéfilos de plantão, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo muito certo. Edson Santos de volta novamente outra vez com mais um vídeo aqui no nosso canal e desta feita para falarmos sobre será que presta? O filme em questão é Hélio, da Disney Pixar. Olha, a própria bilheteria de estreia do filme fala um pouco disso, mas filme bom ou ruim não se julga pela bilheteria. Mas Edson, filmes que não são bons, bilheteria fraca diz que isso é possível. É claro, concordo, mas existem alguns filmes que são mal explorados, são mal interpretados, tiveram estreia numa hora errada, no momento errado, e aí a bilheteria cai. Depois ele é reconhecido como um bom filme e torna-se até um clássico, dependendo da história, né? Torna-se até um filme cult, dependendo do filme em questão, tá? No caso de Hélio, que é o filme que estamos abordando hoje, o que eu percebi é o seguinte: você tem praticamente o mesmo conteúdo, tá? Você tem praticamente o mesmo miolo de história, mas com uma camada, né? Com uma cobertura apenas diferenciada. O que eu quero dizer com isso? Qual é a história de Hélio? Hélio conta a história de um garotinho de 11 anos que sonha em ser abduzido porque ele fazia muita pesquisa, porque ele gostava do universo em si e queria ter um contato também com seres extraterrestres. O sonho dele é ser abduzido. Até que esse sonho torna-se realidade e ele é confundido como sendo o chefe do planeta Terra, né? Como sendo um embaixador do planeta Terra, e aí ele vai participar de uma confederação intergaláctica em um outro universo totalmente diferenciado. Edson, por que você está criticando o filme no sentido de que ele é uma coxa de retalhos em relação a outros filmes da Disney? Porque o contexto em si, como eu falei, o miolo, o conteúdo da história é a mesma que a gente vai encontrar em filmes como Procurando Nemo, tá? Em filmes como a própria Moana, em filmes como também Divertidamente. Temos sempre a questão de um adolescente, no caso de Nemo, um peixinho, né? Um peixinho adolescente. Mas uma criatura, uma pessoa, uma criança que tem seus problemas internos, seus conflitos internos, com pais que não reconhecem esses conflitos a princípio, e a dualidade dessa criança em tentar se mostrar ao mundo e se esquecendo que primeiro ela tem que se mostrar valorizada pelos pais. Então há essa trajetória da própria evolução da consciência do personagem central em si, até chegar ao reconhecimento. É aquela chamada jornada do herói, certo? O que é a jornada do herói? Primeiro ponto, o herói não sabe que é um herói, não conhece ainda a sua missão. Segundo ponto, ele descobre a sua missão, que precisa realizar determinadas tarefas para ser reconhecido como tal, e aí se mostrar o seu valor. E o terceiro ponto é o reconhecimento de todos aqueles os quais ele ajudou, a comunidade, o local, o planeta, enfim, e esse reconhecimento o leva a ser um herói. Praticamente essa, em grosso modo, um resumo muito pequeno, é o que a gente pode considerar como sendo a jornada do herói. Descoberta, aliás, não saber do que se trata, a descoberta e a realização da sua verdadeira fase heróica. Então, isso está sendo comum na Pixar no que se refere a essas produções que estão sendo lançadas no cinema. Você tem o complexo das crianças, a dificuldade de relacionamento, mas isso é tão importante? Sim, depende de como você aborda o conceito, de como você mostra o conceito, de como você leva esse conceito. Se você começa a repetir esse conceito, essa necessidade de buscar de mergulhar no inconsciente de uma criança, de um adolescente, de um pré-adolescente,
para mostrar suas camadas de dificuldades, de seu amadurecimento, você precisa ter todo o cuidado para não tornar isso repetitivo nos filmes. E no meu ponto de vista, tá, gente, isso que a Pixar Disney está fazendo. Está tornando sempre uma linha tênue repetitiva. Ora, existem tantas camadas de dificuldades que as crianças têm, que adolescentes passam, que poderiam ser melhores exploradas. Não você pegar apenas uma característica, um ponto e traçar uma linha e em todos os filmes você fazer a mesma coisa nessa linha. Você só muda, como eu falei no começo, apenas a parte externa. O conteúdo é o mesmo, mas a parte externa, né, a capa, ela é diferenciada. Como eu falei, Procurando Nemo tem essa questão, o Divertidamente também tem essa questão, Dois Irmãos também abordam muito essa questão, são sempre crianças, adolescentes com problemas que praticamente são os mesmos problemas. Caramba, a gente não aprendeu ao longo desse período em que esses filmes foram lançados? Poxa, isso está sendo muito caxias, muito duro na sua interpretação, mas é a maneira como eu estou vendo, tá? É a maneira como eu estou enxergando isso. Para a criançada, isso não altera em nada a resposta. Eu posso levar em consideração, no que se refere ao filme de Hélio, a boa produção, o visual, a nova caracterização de alguns personagens, principalmente que se refere ao universo dos extraterrestres, porque tornou-se mais fofinho, mais bonitinho, mais engraçadinho, para o quê? Conquistar justamente as crianças. Então a Disney não apostou tão forte em Hélio, porque sabia no vespeiro que estava literalmente produzindo. E esse vespeiro poderia não ter um resultado muito positivo, quer dizer, a Pixar tinha consciência disso, mesmo assim arriscou. Você pode falar, mas de repente, Edson, você está se esquecendo que Elementos, que começou negativamente, deu certo depois. Aí é um ponto fora da curva. Em Elementos, você tem elementos que literalmente foram descobertos ao longo da própria jornada de sua história, que lembra, entre aspas, guardar as devidas proporções, um pouco do próprio filme do Divertidamente. Bom, guardar as devidas proporções. Então, assim, Hélio não vai, no meu ponto de vista, atingir uma bilheteria satisfatória até para a Disney e a Pixar. Eu acredito que não. Então eles precisam rever um pouco essa questão de que como tratar assuntos relacionados a crianças, adolescentes, pré-adolescentes e levar isso para a tela, para não ficar aquela mesma linha tênue repetitiva e que você não tem uma mensagem muito profunda no que se refere ao contexto final. É o meu ponto de vista. É assim que eu enxergo ele. Mas e você? Já assistiu? Gostou? Deixa aqui embaixo seu comentário onde você acha que minha crítica está errada. Está toda errada porque eu pensei dessa forma? Estou errado nesse pensamento? Concorda? Discorda comigo? Por favor, deixa aí o teu like, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Principalmente deixa um comentário que é muito importante. Isso ajuda muito o engajamento das pessoas que gostam de cinema e também gostam de criticar positivamente ou não determinados filmes. Então, conto com o carinho da sua audiência, com vocês aí marcando presença através dos comentários. Beleza, então? Vou saltando fora. Para todo mundo, forte abraço. Bye, bye. Sou Long Alfilhas pra você. Obrigado, gente.